forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de pintura a óleo com o Diego Cortes. Nessa aula nós iremos dar continuidade ao quadro com o tema paisagem medieval e eu vou dar algumas dicas de como fazer essa construção que você pode ver aqui no final, esse castelo que nós fizemos. Até o momento nós temos esta pintura aqui já preparada. Eu acabei de fazer o castelo e a veladura sobre a paisagem, sobre a montanha, para deixar ela um pouco mais esbranquiçada. E como vocês podem perceber, vou tentar chegar mais próximo para que vocês possam ver. Há uma diferença entre essas duas montanhas. Essas montanhas aqui, por exemplo, essa que está mais ao fundo e essa que está intermediária, foram feitas veladuras em quantidades, em proporções diferentes. Aqui nós temos mais branco, aqui um pouco menos, e nessa terceira um pouco menos ainda. Quando nós formos fazer essa área aqui de baixo, aí sim nós vamos fazer com um pouco menos de veladura ainda. Bom, como foi que eu fiz o castelo, né? Se vocês forem ver o vídeo anterior, só apenas a montanha estava pronta e o céu atrás preparado, já seco. Então você precisa ter todo o processo bem seco, todo o quadro bem seco, a ponto de toque mesmo, você passar o dedo e a tinta não saltar nenhum sedimento. A partir daí você já consegue trabalhar muito bem o que você vai fazer no fundo. Foi o que eu fiz, eu utilizei carvão vegetal, você pode comprar em qualquer loja de pintura, um pedaço pequeno de carvão vegetal. Eu marquei a tela com o desenho que eu queria fazer do castelo, marquei ele inteiro, só tomei o cuidado de fazer isso, a marcação bem de leve, porque como já há tinta embaixo, e se eu for passar uma camada de tinta leve por cima, a tendência da tinta é misturar com carvão, e nós temos tons claros aqui do lado. Esses tons claros misturados com o carvão escurece, então você perde um pouco da qualidade da pintura por conta do carvão. Por isso basta só passar de leve mesmo passar de leve o carvão na tela, que você já vai ter um efeito muito bom. Bom, depois disso feito, né, eu utilizei no caso as cores. Eu utilizei as cores cor de pele misturada com sépia para fazer o tom mais escuro. Misturei bastante sépia para fazer isso. Eu utilizei cor de pele também com um pouco menos de sépia para um tom mais claro. Por que eu usei o cor de pele? O cor de pele, ela tem uma cor, um pastel meio amarelado, já similar a alguns tipos de rocha que a gente encontra por aí. Eu acrescentei só um pouco de sépia para escurecer um pouco mais, para ele não ficar muito aberto, não ficar com a cor muito aberta. Então eu fiz uma pequena mistura. A única diferença entre essa cor e essa cor aqui é exatamente a quantidade de sépia que tem. Nessa aqui tem bem menos sépia, e nessa aqui tem bem mais sépia do que o restante. Para os detalhes do castelo, ou seja, para as linhas que dão forma para o castelo, eu vou tentar chegar mais perto para que você possa ver. Para essas linhas que dão forma ao castelo, eu utilizei sépia puro para poder fazer elas. E alguns detalhes de preto puro também. Os telhados eu utilizei vestir com sépia e um pouco de branco para dar claridade. Como é que a gente consegue um efeito desse? Como que dá para fazer esse efeito? Bom, primeiramente você tem que ter um pouco de paciência, né? Trabalhar sempre nesse estágio eu não pintei ele todo de uma vez. Eu comecei da esquerda para a direita, fiz primeiro a torre, pintei ela inteira, detalhei ela inteira, depois fui passando para as outras paredes, para os outros pontos. Por quê? Porque se eu fizesse ele todo, corre o risco de, sem querer, no momento que eu estou posicionando para fazer detalhes mais finos, eu tocar e eu acabar borrando a tela. No caso de borrar, acontece muito isso, principalmente quando você trabalha com carvão. Você fez um risco, acabou errando o risco e fica aquela marca de carvão bem aparente, né? O que eu posso falar para vocês é que não tenham medo. Façam a pintura por cima. Se ficar algum sedimento de carvão, depois que tudo secar, você tem como tirar o carvão. Porque o carvão, ele não vai aderir à pintura. Depois que você tiver toda a tela seca, você pode pegar um pano limpo, com um pouquinho de terebitina ou um pouquinho de diluente, mas bem pouco mesmo, viu gente? Não coloque muito diluente não, porque senão você pode rasurar a tela. Com bem pouco de diluente, deixa ele só um pouco úmido e você passa por cima da tela
que sai todo o carvão. Ou então você pode usar um pincel seco também e raspar por cima, né? Passar o pincel seco em cima e vai sair aquela marca de carvão. Se for uma marca muito forte, aí eu aconselho você a pintar novamente, ou seja, aquela, como aconteceu aqui comigo próximo aqui da torre, eu acabei errando um pouquinho, eu peguei o tom de azul que estava atrás no céu, esperei secar um pouco todo o processo inteiro e apliquei por cima novamente, porque a marca ficou muito aparente, mesmo fazendo esse processo de limpeza, não saiu todo. Então eu pintei novamente por cima, não dá para perceber. Então esse processo é um processo delicado, mas é um processo simples de fazer. Então como foi que eu criei toda a ambientação do castelo? Eu primeiro desenhei com carvão vegetal, um pedaço de carvão pequeno vegetal. Em seguida apliquei as tintas sempre do escuro para o claro. Como vocês podem perceber, eu vou chegar mais perto novamente, como vocês podem perceber no castelo, nós temos ali algumas torres curvas e outras quadradas. Na curva eu pintei metade da curva escura e a outra metade clara e fiz o degradê com o pincel seco. Eu passei a parte escura primeiro. Deixa eu pegar um pincel aqui que eu vou tentar mostrar para você. Eu passei a parte escura primeiro. Depois de ter feito isso, eu passei a parte clara aqui. E no meio eu fiz aqui o degradê, fazendo movimentos laterais e em seguida de cima para baixo. Depois disso pronto, é que eu utilizei a cor pura, nesse caso aqui foi a parte mais clara, e dei pequenos retoques onde eu achava interessante que tivesse uma luminosidade. Na parte clara fica mais fácil, você não precisa fazer degradê. Eu vou dar um exemplo dessa parede aqui. Nós temos uma parte que está iluminada pelo sol e outra não. Aqui eu passei a parte mais escura pura, inteiriça, e aqui a parte clara também. Minha única preocupação foi nos detalhes com pincel fino, número 0, que eu fiz com sépia puro. Então só esse efeito já dá uma sensação legal de 3 dimensões para a sua pintura. Depois disso feito, depois de ter feito esse processo, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquele mesmo processo de veladura que a gente vem fazendo para dar aquela sensação aí de distância para o castelo. Porque como eu acabei de pintar, ele está bem mais nítido do que o resto daqui do quadro aqui embaixo. Então por isso eu vou utilizar depois que ele secar o processo de veladura, dar uma sensação de distância para ele também, para aí sim fazer essa parte aqui de baixo, onde tem a ponte, vai ter aqui, nós vamos ter 2 personagens aqui do lado a cavalo, que vão completar todo o processo. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. A próxima videoaula, assim que eu tiver feito a parte de baixo, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos ter um efeito de água transparente aqui embaixo, que também é muito interessante e é muito fácil de fazer. Parece que é difícil quando a gente olha quadro de profissionais por aí, mas na verdade não passa de uma ilusão de óptica, né? E eu vou mostrar para vocês como fazer isso, para que você também possa fazer quadros com água realista. Obrigado por ter assistido mais essa videoaula e até a próxima. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. When sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't